Muito bem, iniciando aqui o nosso trabalho de hoje, nós vamos para o nosso livro Astronautas do Além, Espíritos Diversos nas Mensagens, o Chico na Psicografia, Herculano Pires como irmão Saulo, trazendo para nós aqui os seus comentários. Nós vamos hoje ao texto número 16, Imperativos da Indulgência, e Emmanuel traz para nós apoio e bênção, que é o texto de reflexão, e a lâmpada acesa é a mensagem de irmão Saulo, aqui para o nosso aprendizado de hoje. Nós estamos, então, tratando de indulgência. Inicialmente, eu me recordo que a doutrina espírita, quando eu comecei a estudar, trouxe para nós ali muitos termos novos, né, que só eram usados dentro do estudo doutrinário. Então é importante que nós tenhamos essa compreensão. E a indulgência foi um desses nomes, né? Eu lembro que na época da escola se estudava sobre a venda de indulgências, né? Na época do predomínio, né? da igreja, né? Naquele período. Então se falava muito disso e a gente ficava, poxa vida, mas se decora a palavra sem ter compreensão do seu sentido. E aqui então a gente tem, nesse caso, né, indulgência, indo direto para o dicionário, diz assim para nós, que é a qualidade de pessoa indulgente, perdão ou atenuação da gravidade de uma falta, bondade que desculpa o que é censurável e inoportuno. Né? Então esse daqui é essas são algumas das definições, né? Deixa eu até pegar mais uma outra aqui. Bom dia, abraço. Que é disposição para perdoar culpas ou erros, clemência ou misericórdia, é a absolvição de pena, ofensa ou dívida, desculpa ou perdão. Facilidade para perdoar os erros cometidos pelos outros. Né? Então, essa daqui é uma das definições que nós temos para a indulgência. E aí, então, quando nós estudamos sobre esse tema, Imperativos da Indulgência, o Chico trouxe para nós então o seguinte texto de introdução. Ele disse assim: em nossa reunião da noite, o item 16 do capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, relacionado aos imperativos da indulgência, foi o tema principal dos comentários. Lutas e inquietações da atualidade foram expostas pelos oradores que emitiram opiniões contrárias umas às outras. Ao término das tarefas, o nosso caro Emmanuel escreveu a página Apoio e Bênção. Então, para estudarmos aqui esse item 16, nós vamos então para o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E aqui então, descendo, vamos lá, aqui para o item número 15, né? Nós temos aqui nas instruções dos Espíritos, o primeiro item, perdão das ofensas, que traz como referência, né, aquele perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, né? E depois aqui no item número 15, que é uma mensagem assinada pelo Espírito, aqui no 16, desculpem, que é uma mensagem assinada pelo Espírito José, que se identifica como Espírito Protetor, em Bordeaux, em 1863. Né? Então, uma mensagem que chegou nesse período e foi enviada, então, a Kardec, né, lá na sociedade, onde se concentravam, né, todos os trabalhos de edificação das bases do Espiritismo. Então, a indulgência, ele diz assim para nós: Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles,
escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo nesse caso, tenho cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar de vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem os vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos para vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. E que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis talvez cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Então José trouxe para nós essa mensagem. E quando nós falamos sobre indulgências, né, que ele traz essa reflexão importante, quando ele diz assim que existe sempre o esforço para encontrar até mesmo o lado bom do erro. Ou seja, né, aquele que se equivoca, aquele que comete um ato que é reprovável, ele teve suas razões. E mesmo que nós vejamos que essas razões são equivocadas, esse equívoco se dá exatamente pelo estágio em que ele se encontra em termos de evolução espiritual. Porque, como nós já conversamos anteriormente em outras passagens, todos nós desejamos alcançar a felicidade. O grande problema é que nós não conhecemos os caminhos para alcançar essa condição. Então, aquele, por exemplo, que causa uma guerra, que para nós é um ato absolutamente reprovável, nós vamos entender que o motivo dele causar aquele conflito é para que ele possa se sentir feliz com os objetivos que ele deseja alcançar. Então, não é a questão do ato em si, porque a guerra, sem dúvida nenhuma, é destrutiva, a guerra é condenável, e, portanto, nós temos que usar todos os mecanismos para poder fazer com que ela cesse ou para que ela não aconteça. O problema é a forma como nós julgamos aquele que a provoca, porque vai entrar então naquela passagem do Evangelho em que nós temos, né, o cisco no nosso olho, né, o cisco no olho do outro e o argueiro no nosso olho que nós não enxergamos. Então é muito fácil nós apontarmos os defeitos, apontarmos ali todos os erros que o outro pratica, sem analisarmos os nossos próprios erros. É claro que eu trouxe para vocês um exemplo que é bastante grave, mas saindo daquela situação de guerra, nós vamos então diminuindo a intensidade desses erros, passando ali desde a corrupção, desde aquele que comete um ato que afeta várias pessoas ou milhares de pessoas, até chegar naquela pessoa que individualmente ela tem ali determinado tipo de comportamento que nós reprovamos. Porque ela fez isso, porque ela tem aquela natureza, porque ela tem aquela característica. E aí nós vamos lembrar, e essa é a grande virtude que a doutrina espírita tem, não apenas por si só, por trazer para nós todo o entendimento, né, da nossa condição espiritual, ela vai mostrar exatamente ali cada etapa em que o espírito vem percorrendo, porque conforme ele vai ainda seguindo preso aos seus instintos primitivos, em que no início nós temos ali
é o instinto de sobrevivência. Conforme o tempo vai passando, o instinto de sobrevivência não se manifesta com tanta intensidade como acontecia no passado, mas o instinto de satisfação é aquilo que ele busca. Ou seja, ele sempre quer ser feliz, ele sempre quer sentir o prazer de uma determinada conquista. Então ele toma atitudes que estão de acordo com a sua condição evolutiva. E aí então a lei de causa e efeito existe exatamente, que é mais um conceito que nós aprendemos dentro da nossa doutrina. A lei de causa e efeito, ela vai nos direcionando para esse caminho evolutivo através de recursos que inicialmente pode ser para nós bastante doloroso, mas que visa exatamente trazer para nós o resultado das nossas próprias escolhas. Então todos nós estamos submetidos a essa lei. O grande problema é quando nós começamos a nos relacionar uns com os outros, e nesse relacionamento com as pessoas que fazem parte do nosso ambiente, pessoas próximas ou pessoas distantes, é o nosso ato de condenação. E nessa condenação nós temos também aquela pitada de maldade, porque da mesma forma que o outro fez uma escolha, buscando a sua satisfação pessoal, quando eu a condeno, quando eu divulgo, quando eu aponto o erro do outro, eu também busco essa satisfação pessoal, porque para mim é prazeroso. Quantas e quantas vezes, né, nós vemos, principalmente nesses tempos, em que as comunicações se encontram tão abertas, né, em redes sociais, em internet, em tecnologia e tudo mais, quantas e quantas são aquelas postagens em que nós sentimos o prazer de divulgar o erro do outro, a desgraça do outro. Isso para nós é prazeroso. Existe um mecanismo psicológico que traz para nós, quando nós divulgamos alguma desgraça, alguma coisa, alguma situação dolorosa, né, existe aquela satisfação. Quantas vezes, né, por exemplo, quando nós temos uma situação do nosso dia a dia, em que você encontra, por exemplo, alguém que desencarnou. Uma pessoa morreu. Rapidamente nós percebemos que todo mundo quer divulgar. Você soube que morreu? E a pergunta é, mas por que nós fazemos essa divulgação? É pelo prazer de fazer. É pelo prazer de ser o primeiro. É pelo prazer de provocar no outro um determinado tipo de impacto. Você soube daquela situação? Você soube daquela guerra? Você soube daquele acidente? Percebemos então que nós, através das nossas relações, nós gostamos de compartilhar essas notícias. Porque, mais uma vez, nós nos sentimos bem fazendo isso. E a pergunta é, como foi colocado aqui pelo Espírito José, deixa eu pegar aqui o trechinho que ele coloca para nós, quando ele diz assim, quando criticais, e aí nós podemos entender, né, quando divulgamos, que consequência se há de tirar de vossas palavras? Quer dizer, qual a diferença daquela pessoa receber aquela informação se ela não tem relação nenhuma direta com ela? Então nós vemos que da mesma forma que nós criticamos, que nós apontamos, nós também temos ali a nossa satisfação pessoal. E a indulgência vem exatamente ali nos trazer essas reflexões para mostrar, perdoe o erro dos outros. Não se preocupa com ele, porque ele está submetido a uma lei que vai fazer com que ele aprenda com as próprias ações, com os seus erros, com os seus acertos. Então você não faz parte desse mecanismo. A menos que você seja também aquele responsável, como também diz para nós aquela passagem do Evangelho, que o escândalo é necessário. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Porque da mesma forma que você se transforma num mecanismo dessa lei, ainda que seja pelo seu livre-arbítrio, pela sua inconsciência, você acaba também de se submeter a essa lei, porque tudo aquilo que acontecer àquela pessoa, em virtude da sua atitude, você também se coloca agora como réu no tribunal da própria consciência. Quantas e quantas desgraças acontecem no mundo? Pessoas que se tornam infelizes, pessoas que matam ou se matam, pessoas que destroem, pessoas que mudam completamente o seu modo de viver por causa de uma atitude que nós fizemos em busca dessa satisfação, fazendo uma crítica, fazendo um apontamento daquilo que o outro vivencia.
sendo que nós não olhamos as nossas próprias imperfeições. Então a doutrina espírita mostra isso para nós, traz esse entendimento de que todos nós desejamos alcançar a felicidade. E como nós conversamos, no estudo anterior, nós não sabemos ainda o que é a felicidade. Portanto, nós arriscamos, buscando aquilo que para nós é prazeroso, buscando aquilo que para nós traz a satisfação, entendendo que satisfação e prazer para nós é a felicidade nesse momento em que nós estamos. Até quando nós começamos então a crescer, começamos a ter um melhor entendimento e começamos a perceber que a felicidade é uma condição íntima do espírito e não aquilo que diz respeito ao que se encontra à sua volta. Não será através de você fazer um ataque, de você destruir uma reputação, de você fazer ali uma crítica, um apontamento, não será através disso que você vai conseguir ser feliz. Mas esse entendimento vem com o passar do tempo e vem também através de muitas dores. Então, o que os espíritos procuram fazer, trazendo para nós esse esclarecimento, é exatamente fazer com que nós comecemos desde já a mudar o nosso comportamento. Eu tenho uma referência que eu sempre uso como um grande exemplo. Quando eu vejo, por exemplo, uma notícia na televisão, quando eu fico sabendo de algum fato, quando eu leio alguma coisa, alguma informação, que, sem dúvida nenhuma, para mim, o primeiro impulso é contar para todo mundo. Porque isso faz parte da nossa natureza. A busca da satisfação através desse tipo de comportamento. E a primeira coisa que eu coloco é, peraí, mas eu uso o Chico como referência, como eu coloquei para vocês já. Se o Chico tivesse contato com essa informação, o que exatamente ele faria com ela? Será que ali no intervalo entre os trabalhos do Centro Espírita, ele chegaria para alguém e cochichava no ouvido, você ficou sabendo daquilo que aconteceu com aquela pessoa? Ou então ele lê alguma coisa ali, assiste alguma coisa na televisão, lê alguma coisa num livro, nos jornais, e aí depois ele chama ali os amigos, naquela rodinha íntima, onde ele tomava aquele copinho de café, aquela xícara de café, e ele falava assim, vocês ficaram sabendo do que aconteceu? E aí então quando acontece isso, é algo automático, eu já me condicionei a isso. Sempre que eu tenho uma informação e eu vou fazer um comentário como essa, me acende aquela luz na consciência dizendo, e se fosse o Chico? Se ele não faria, por que você está fazendo? É um mecanismo pessoal, é um mecanismo, digamos assim, instintivo, de defesa que eu consegui criar, colocando uma barreira para conter exatamente todos os impulsos que eu tenho. Ainda assim eu tropeço. Eu fico me coçando, eu falo, eu tenho que contar isso para alguém. Aí eu fico resistindo, depois eu solto e comento, aí eu já contabilizo na minha consciência. Bom, mais uma vez eu falhei. Exatamente por causa desse impulso que nós temos. E a pergunta é, o que isso vai contribuir para a melhora de mim mesmo, para a pessoa que é apontada, para o ambiente onde eu vivo? Esse tipo de comentário traz algo construtivo? Então isso é o sentimento de indulgência que nós começamos a desenvolver. Bom dia, embaixador. Só que para isso nós precisamos entender exatamente esse mecanismo. Nós fazemos, a ideia, mais uma vez, não fazemos por mal, mesmo que a maldade esteja ali presente. Nós fazemos porque é a busca da satisfação, é a busca do prazer que todos nós temos, é um impulso psicológico que nós temos. Como a gente tem esses impulsos ainda, que vêm de uma forma primitiva, nós vamos então passando por esse processo de educação e reeducação com o passar do tempo, e aí então nós começamos a conter aquilo que fluía livremente. Se eu falava aquilo naturalmente, fazendo um comentário, uma crítica, uma fofoca, a gente tem, inclusive, as 3 peneiras, que é uma referência muito interessante, um pensamento atribuído a Sócrates, mas sabe-se lá quem trouxe essa ideia, mas ela é muito válida. Toda vez que chega um fato para nós, aquilo que nós observamos, aquilo que nós ficamos sabendo, as 3 peneiras, Primeiro, aquilo é verdade? Pode ser que seja, pode ser que não seja, mas vamos supor que seja. Sendo verdadeira, a gente passa para a segunda peneira.
Ela é útil, essa informação? Vai trazer algum benefício aquilo que eu estou fazendo? Vamos supor que traga algum benefício. Depois vem a terceira peneira. Eu estou sendo caridoso? Porque na balança, né, a gente lembra na balança da justiça, o mesmo julgamento, o mesmo peso que você usa para julgar é o peso que você usa também, que será usado também para que seja julgado. Então, ou seja, nós temos ali várias ilustrações, várias ideias que vão trazendo para nós essa visão, essa nova visão de nós analisarmos os fatos que ficam ali fluindo à nossa volta. Aqueles fatos em que nós entramos em sintonia, aqueles fatos em que nós nos conectamos com ele, aquele fato que traz para nós ali, nos instiga a fazer com que ele seja repassado para a gente. Então é importante que nós mesmos criemos mecanismos exatamente para poder manter, né, esse equilíbrio e conter esses impulsos que para nós são impulsos ainda primitivos. Mais uma vez, mesmo que inicialmente nós observamos a maldade em determinado tipo de comportamento, na verdade aquela pessoa deseja ser feliz. Só que ela deseja ser feliz do jeito dela. E o jeito dela, pelo que nós observamos, é ainda de acordo com a sua condição evolutiva. E a lei causa e efeito vai trazer para ela ainda muita dor. Fazer com que ela desperte para situações que ela mesma vai vivenciando e ela mesma vai criando. A Angelina colocou para nós, né? E a guerra hoje não é só um campo de batalhas. A nossa sociedade atualmente tornou um campo. Nos lares, nas ruas, né? E Angelina, eu me recordo, né, com essa colocação que você trouxe, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz aquela passagem sobre o duelo. E quando ele coloca aquilo no Evangelho, o duelo era exatamente aquele duelo de você segurar as armas, de você dar aqueles 10 passos, de você matar o seu oponente para poder lavar a sua honra. Só que nos tempos atuais, embora nós tenhamos ainda esses duelos que são colocados na rixa entre pessoas, na rixa entre quadrilhas, né, em que um quer subjugar o outro, lavar a sua honra, porque se sentiu ofendido e coisa e tal, né, nós tivemos recentemente algo muito banal. Alguém foi numa lanchonete, o atendente ali discutiu com a pessoa por causa de R$4, e esse cliente então sacou a arma e atirou no atendente. Não foi fatal esse tipo de agressão, mas a gente percebe que isso tudo porque o cliente se sentiu ofendido. São os duelos da atualidade. E saindo desses duelos em que nós temos ali as armas que trazem essas agressões, nós temos também os duelos das opiniões. Dou a minha opinião, aí você dá a sua opinião, eu não concordo com você, eu altero a minha voz, o outro então, perdendo a alteração da voz, começa a utilizar palavras mais agressivas, até que pode culminar até mesmo na agressão física. E tudo isso nada mais é do que o duelo sendo colocado nos tempos atuais. Se naquela época de Kardec, no século XIX, o duelo vinha, né, como algo institucionalizado, porque era aceito isso naquela época, nos tempos atuais nós não, mas os duelos foram mudando as suas características. Pois é, Brás, ainda é a natureza do nosso planeta, que mostra exatamente o estágio em que nós nos encontramos. A Angelina colocou, né, temos que ter muito cuidado nesse momento de transição, pois os pensamentos negativos estão surgindo naturalmente, se não temos cuidados, né, com nossas palavras, com palavras mal colocadas, né, vão ser motivos de guerra. E nos tempos atuais, né, em que, mais uma vez, as redes sociais, é muito interessante quando a gente analisa isso de um modo... Olha só que a gente nem começou o estudo do livro ainda, né? Só o texto do Evangelho já dá nós essas reflexões. A gente vai para lá daqui a pouquinho. Só concluir aqui o raciocínio. A gente vê então que em tempos atuais, em que as redes sociais elas criaram um fenômeno psicológico muito interessante. Quando você se encontra atrás de um aparelho, atrás de um dispositivo, um computador, um smartphone, um tablet, qualquer coisa, e você então está seguro na sua casa, isso te dá aquela sensação de segurança de você emitir opiniões independente do efeito que isso vai provocar naquelas pessoas. Coisa que você não faria, por exemplo, se estivesse frente a frente com ela.
Porque frente a você se sentiria ameaçado. Você teria aquela sensação de insegurança. Então você ficaria em silêncio, até discutiria alguma coisa ou outra e coisa e tal, né? Mas o tempo foi passando e a gente foi se acostumando a dizer aquilo que a gente pensa à distância, fazendo com que muitas vezes presencialmente aquela sensação de poder que nós temos de dizer a nossa opinião à distância também seja aplicado no dia a dia. Por isso, então, essa intolerância que nós temos visto no nosso cotidiano, em que palavras geram guerras, em que ideias geram guerras. Se não guerras bélicas, guerras de pensamentos, guerras de sentimentos, guerras de vibracionais. E todos nós estamos sujeitos a isso. Porque quando um pensamento se encontra disperso aqui no nosso meio, nós entramos em sintonia com facilidade, porque nós estamos desenvolvendo essa tendência. Você coloca um comentário, por exemplo, você está lendo uma notícia, e você põe um comentário nessa notícia expressando a sua opinião, vem alguém e lê aquilo que você colocou, e ele vai e coloca a opinião dele, muitas vezes te agredindo, sem que aquela pessoa sequer te conheça. Então esse foi um tipo de fenômeno atual que nós estamos observando, que vem ali nos intoxicando de tal forma que nós não conseguimos perceber isso. Então, antes de nós emitirmos qualquer opinião, a pergunta que nós temos que fazer é: isso que eu estou fazendo está sendo útil? Aquela pessoa que cometeu aquele equívoco, ela merece ali o perdão? Aquela disposição que nós temos de compreender a sua imperfeição, ela pode ser aplicada? E nós temos, inclusive, no próprio Evangelho também, uma passagem, né, em que nós temos ali a orientação. Mas espera aí, se eu descobrir o erro de uma pessoa, eu devo divulgar esse erro? E aí São Luís trazendo para nós a orientação. Primeiro, né, aquilo que você vai divulgar vai mudar alguma coisa à sua volta? Se você acha que aquele erro realmente é grave e precisa ser divulgado, vamos pensar, por exemplo, numa coisa grave, né? Um jovem que começa a usar drogas e uma família começa a sofrer por isso. Nós devemos divulgar isso tudo para poder dizer para a família que ela precisa cuidar daquele jovem pelos caminhos que ele se encontra ali caminhando? E aí então é colocado: primeiro você conversa com aquela pessoa, depois você conversa, né, caso você queira tomar atitudes. Primeiro você conversa com aquela pessoa, depois você conversa com aquelas pessoas próximas que de alguma forma pode ajudar, e depois você torna aquela informação pública. Mas até mesmo nesse caso a gente tem que pensar sempre se o sentimento que nos move para fazer isso. Porque eu posso fazer isso em benefício do grupo maior que sofre o efeito daquela pessoa e que pratica esse ato individualmente, ou eu posso fazer isso movido pelo sentimento da fofoca, de querer ver o circo pegar fogo. Então são esses sentimentos, quer dizer, a gente tem que pensar muito mais, não apenas nas consequências das nossas ações. A gente tem que pensar muito em qual é exatamente a intenção que nós temos, exatamente para isso. Qual é o espírito que nos move para poder ter aquele tipo de atitude? Porque é isso que vai mostrar, e André Luiz vai dizer para nós, né, no livro, se eu não me engano, é no Agenda Cristã, quando ele vai dizer assim: as suas opiniões revelam um verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Essa é uma das minhas frases de cabeceira também. Por isso, então, aquela referência do Chico que eu trouxe para vocês, ela fica muito viva na minha consciência. Que as minhas opiniões revelam um verdadeiro lugar que eu ocupo no mundo. E nós temos que pensar isso. Principalmente quando nós estudamos, né, sobre bem-aventuranças, quando nós estudamos sobre os valores que nós vamos desenvolvendo, é aí que nós vamos então nos colocar diante das pessoas que estão à nossa volta. E eu trouxe para vocês um pensamento, certa vez, que dizia assim: você é julgado pelo efeito que você provoca nas pessoas à sua volta. Então, quer dizer, imaginemos que nós estamos
no meio de um círculo, e esse círculo é formado por pessoas à nossa volta. Que efeito nós provocamos nessas pessoas? Será que nós, como se diz hoje, um termo que é bastante utilizado, nós somos uma pessoa tóxica? Ou nós somos uma pessoa que irradia sentimentos nobres, sentimentos positivos, em torno daqueles que estão à nossa volta? E aí, utilizando a própria referência do Chico, assim como também outros tantos que nós encontramos aqui na nossa vida, ou pessoas que estão distantes, mas que nós reconhecemos pela própria postura dela, o Chico, por exemplo, quando pessoas se aproximavam dele, as pessoas caíam de joelho e choravam. E não precisava dizer nada. A referência que ele tinha era a postura, era a atitude, era o respeito que ele tinha conquistado. Então as pessoas são julgadas pelo efeito que provocam nas pessoas à sua volta. E nesse caso nós vemos de que forma que nós podemos ver aquela pessoa influenciando todos aqueles que estão próximos. É aí que a gente vai ver então a grandeza ou ainda as tantas e tantas limitações e imperfeições que nós vemos aqui no mundo que nós vivemos. O Brás colocou, viver em paz é uma arte, estando bem consigo e com o próximo. Até mesmo o sentimento de paz é uma incógnita para nós, Brás? Porque muitas pessoas dizem assim, olha, eu estou em paz, eu me afastei de todo mundo, me isolei do mundo e consegui conquistar a minha paz. Na verdade, as pessoas se isolaram, esse é um sentimento de egoísmo. O sentimento de paz é quando você consegue administrar suas ideias e seus sentimentos quando você se encontra em relação com outras pessoas. Esse é o verdadeiro sentimento de paz. E não você se enfiar numa caverna no meio de uma montanha, acreditando que você está em paz porque você não precisa se preocupar com ninguém que vai se aproximar de você. Você não precisou exercer o sentimento de indulgência. Você não precisou exercer a tolerância. Você não precisou perdoar ninguém. Você não precisou compreender ninguém. E você está em paz? Então, paz é aquele que realmente consegue, mesmo diante das imperfeições e dores que existem à nossa volta, nós conseguimos ter essa compreensão. Então, a gente pode até acrescentar dentro daquele rol que eu trouxe para vocês, Então, quer dizer, a gente tem dificuldade para compreender o que é a felicidade, o que é o amor, o que é a caridade e o que é a paz. Porque a paz para nós é isso, Nós não vemos hoje nações que convivem em paz, mas montadas em arsenal de armas para poder dizer, olha, eu estou quieto, eu estou em paz, mas não mexe comigo, senão eu jogo tudo em cima de você. E nós podemos não ter um arsenal bélico, mas nós temos um arsenal de ideias, de palavras agressivas, de atitudes que machucam. Isso não é paz. Você está fechado em si mesmo, sem conquistar essa paz, porque a paz é você compreender o outro. É você administrar, mais uma vez, os seus próprios sentimentos. Muito bem, vamos lá. Quase um estudo desse texto, mas vamos lá que a gente tem... Na verdade, o nosso roteiro é outro. A Angelina colocou para nós, em uma pesquisa, descobrir que eles não tinham conhecimentos intelectuais, mas sim conhecimentos espirituais. Exemplo, Chico, Teresa, Madre Teresa, Irmã Dulce. Concordo, Angelina. É a diferença que nós temos, que o conhecimento intelectual certamente ele foi adquirido. Porque para que você possa, aquilo que eu sempre coloco para vocês. Só um instantinho. É aquilo que eu sempre coloco para vocês. Quando você junta a inteligência com os valores nobres desenvolvidos, você encontra sabedoria. Então ninguém consegue ser sábio sem que a sua inteligência seja capaz de ver o mundo à sua volta e processar essas informações a partir dos valores que você desenvolveu. Então, nesse momento, nessa encarnação que eles tiveram, Chico, Madre Teresa, Irmã Dulce, foram pessoas muito simples, mas com uma bagagem espiritual extremamente profunda. E foi nessa bagagem que eles conseguiram desenvolver esse conhecimento intelectual. Não necessariamente conhecimentos técnicos, porque faz parte da nossa evolução. Você pode, por exemplo, numa encarnação, ser ali um bom administrador, ser um bom construtor, ser um bom cientista, ser um bom literato e tudo mais, mas todo esse processo
de você ter contato com essas experiências, fizeram com que a sua inteligência se afinasse, se tornasse mais aguçada, mais desenvolvida, para que você pudesse ver no outro depois um espírito em evolução. Porque não adianta você querer olhar para alguém como um espírito em evolução sem que você tenha inteligência para compreender a sua condição. Então tudo aquilo que o mundo de provas e expiações nos oferece hoje, eu tenho até uma experiência para passar para vocês, que às vezes eu estou dando aula para os meus alunos, e aí então, né, um aluno, né, estudando matemática, uma matéria que para ele é difícil, ele olha para mim e pergunta assim, mas para que eu tenho que aprender isso se eu nunca vou usar? Aí a resposta que eu dou para ele é, mas não é exatamente o exercício em si, é a sua capacidade de resolver esse exercício. É a sua capacidade de começar a encontrar soluções. Isso vai fazendo com que a sua inteligência se desenvolva. Porque da mesma forma que você se aplica na resolução de um exercício, de uma determinada equação que aparece para você, essa mesma inteligência vai ser usada para você analisar as situações à sua volta, para você se posicionar diante do mundo com uma capacidade de raciocínio, de entendimento. Então, tudo isso que nós vivemos hoje, né, aquelas pessoas que são artistas, que são cientistas, que são administradores, como eu coloquei para vocês, são pessoas que estão vivendo determinadas situações, experiências na sua vida, e essas situações vão ajudá-lo no desenvolvimento tanto do intelecto como dos sentimentos. Esse é o grande aprendizado. Então, esses espíritos que nós encontramos já avançaram do conhecimento intelectual vindo de outras existências e já se ascenderam para os conhecimentos espirituais. Então alguém pode dizer, olha, eu sou um grande engenheiro, doutorado nisso, doutorado naquilo. E aí então vai dizer, muito bem, parabéns para você, mas vamos agora ver as experiências da vida. E aí então entra a sabedoria. Pois é, Bhaskara, por exemplo, Brás, na verdade a trigonometria e outras matérias, né, que os alunos falam, para que eu tenho que saber isso, meu Deus? É para você exercitar o raciocínio, para você exercitar a sua inteligência. Né? Então, esses conhecimentos espirituais significa essa sabedoria que você colocou, somada a esse conhecimento intelectual. Vamos lá então, pessoal. Aqui então, no nosso texto, vamos à mensagem de Emmanuel, mais uma vez aqui, né, os imperativos da indulgência, lutas e inquietações da atualidade, lembrando mais uma vez, né, que essas lutas e inquietações foi tudo aquilo que aconteceu naquele período da década de 70. Mas nós podemos trazer também com facilidade para os nossos tempos atuais. O nosso contexto social, o nosso contexto internacional, o nosso contexto político, econômico, isso provoca em nós muitas inquietações, que acaba levando depois para nós também a essas lutas. Lutas de ideias, lutas de opiniões, até mesmo lutas físicas e lutas bélicas. Então o Chico colocou, lutas e inquietações da atualidade foram expostas pelos oradores, que emitiram opiniões contrárias umas às outras. Olha só. Se a gente colocasse, o que você acha hoje da relação entre fulano com Beltrano, que são duas personalidades públicas que aparecem na televisão? Algumas pessoas vão dizer, eu concordo, outros vão dizer, eu não concordo. E nós estamos entrando agora, como nós entramos há 2 anos, quando passamos por uma experiência muito intensa dentro do campo político, às vésperas da eleição, onde nós tivemos ali famílias que se dissolveram, famílias que romperam relações, exatamente por causa de questões da política, questões de ideologia. E hoje nós estamos entrando, mais uma vez, em novo ciclo, às vésperas de eleições, também nos provocando essas inquietações. E a pergunta é, como nós vamos nos comportar diante disso? Nós procuraremos levar as pessoas tranquilidade com as nossas opiniões, com a nossa posição, ou nós vamos querer colocar combustível na fogueira, para fazer realmente ali todo mundo ficar agitado, todo mundo ficar tenso, preocupado? É aí quando nós falamos, né, que nós devemos ser instrumentos de paz, como diz aquela mensagem atribuída a São Francisco, Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. E aí quando chega a política eu esqueço tudo isso e começo a me tornar um partidário, começo a me tornar um cruzado, né?
que quer ali fazer com que as pessoas transformem a sua opinião para aceitar aquilo que eu estou impondo. É um desafio enorme que nós estamos vivendo. Né? Pois é, né, Brás? Exatamente. Né? O bicho pega depois. A Angelina colocou o vídeo de uma pessoa. No cofre da nossa mente estão todas as correntes da escravidão, bem como o chaveiro da liberdade. Exatamente isso. E esse chaveiro da liberdade nós só vamos perceber quando a nossa consciência realmente se expandir. Porque da forma como nós estamos envolvidos em todas essas inquietações, em todas essas emoções tão explosivas que nós estamos vivendo, nós não temos a racionalidade, não temos a frieza, a capacidade de perceber que essa liberdade é parte da nossa própria potencialidade. Voltando então, vamos lá. Apoio e bênção, é a mensagem de Emmanuel. Vamos lá. Lembrando que nós estamos falando sobre indulgência, né? Então vamos lá. Indiscutivelmente, quantos te cercam precisam de ti, tanto quanto, até certo ponto, necessitas de cada um deles. Entretanto, acima de todos os tipos de auxílio, solicitar-te-ão aquele que se erige no socorro do entendimento, a fim de que não lhes falte cobertura espiritual no caminho. Então, o maior auxílio que nós podemos oferecer para as pessoas, de um modo geral, é o auxílio da compreensão do entendimento. E aquilo que nós comentamos, né? Entender que aquela pessoa deseja ser feliz do jeito dela, mesmo que seja de um jeito equivocado, que provoque sofrimento, é a condição evolutiva em que ela se encontra. E é claro que nós não vamos nos colocar de uma forma passiva diante daquilo, mas é importante nós termos sabedoria para poder fazer com que aquela situação traga para nós benefícios para aquela pessoa e para nós mesmos. E não simplesmente fazer as coisas por impulso, né? E ele diz assim, então, trazendo vários exemplos agora. Assegura proteção aos filhos queridos em tudo quanto se relacione com a previdência do plano físico. Mas, quando não pensem por teus princípios, não lhes sonegue apoio e abençoa-os sempre. Então, nesse exemplo que foi trazido pelo Chico, por Emmanuel, desculpem, por esse exemplo que foi trazido por Emmanuel, já começa dentro da família. Que às vezes você pode ter ali uma divergência de opiniões com relação aos caminhos, com relação aos valores e tudo mais, e geralmente a nossa atitude é, olha, quer saber? Vai cuidar da sua vida que eu vou cuidar da minha. E aí a doutrina então vai trazer para nós o entendimento que as famílias não se formam por acaso, que todos estão ali juntos por um motivo. Portanto, trabalhemos tanto quanto possível para fazer com que aquele grupo permaneça unido naquele objetivo que foi traçado. E não simplesmente fazer com que cada um cuide da sua própria vida, se distanciando, porque essa própria falta de compreensão nossa já mostra a nossa condição. Depois coloca o esposo e a esposa, o companheiro e a companheira, os amigos e os colegas contam contigo na solução das dificuldades de ordem material. Sem dúvida nenhuma isso, né? No entanto, quando errem, criando-te provas e lutas, ampara-os com os benefícios da tua própria compreensão, para que de simples erro não venham a sair para as grandes calamidades domésticos sociais. Então, mais uma vez, ele fala para nós lá em cima sobre a compreensão, né, quando ele coloca para nós aqui. Porque muitas vezes uma divergência que acontece dentro do lar acaba se transformando nessas calamidades domésticos sociais que nós vemos hoje. Se tens contigo pais difíceis e violentos, auxilia-os através da própria tolerância, com o qual o tempo afetua prodígios de misericórdia e felicidade. Aqui também é a mesma coisa, né? Então Emmanuel lembra, naquela mensagem que ele fala, por exemplo, sobre o casamento, que nós já estudamos, né? Então ele diz assim para nós, que nós devemos trabalhar tanto quanto possível, dentro do limite de nossa tolerância. E até mesmo essa nossa tolerância ela precisa ser desenvolvida
Porque do contrário, a gente vai ter ali aquela tolerância num nível muito baixo e qualquer tipo de situação já é o suficiente para dizer: eu aguentei enquanto pude. Olha, desisto de você porque eu não concordo com a sua opinião. Ou seja, você desiste de alguém porque as opiniões daquela pessoa são diferentes? Diante de toda a programação reencarnatória que foi elaborada para que aqueles espíritos estivessem juntos aqui nesse nosso mundo? Então até mesmo esse ajuste da intolerância precisa ser trabalhado. E ele diz depois: familiares e amigos abraçando ideias contrárias às tuas, não lhes recuses a aplicação de receitas de benevolência, das quais já disponhas, de modo a que se reencontrem, quando em desacerto, nas bênçãos da vida. Então, mais uma vez, né, os duelos que a gente comentou agora há pouco, bom dia, professor, os duelos, né, que foi comentado agora há pouco, né, a respeito de ideias. Então, duelos de ideias, guerras de ideias, e mais uma vez, né, esses tempos atuais são tempos estranhos, em que a intolerância atingiu um grau tão pequeno, tão baixo, em que as pessoas estão se agredindo de tal forma simplesmente por terem opiniões contrárias. E Emmanuel conclui: em verdade, todos precisamos uns dos outros, seja para compartilhar o pão que a terra estende com fartura, seja para desfrutar o agasalho que a natureza nos ajuda a entretecer em todas as direções. Então, o que colocado para nós aqui, né, nessa visão que Emmanuel traz, nós precisamos um dos outros, né, no sentido material, o pão, o agasalho, o serviço, em tudo. Mas ele coloca também: mas todos nós, em qualquer tempo e em todas as situações, necessitamos, acima de tudo, de compreensão e bondade, estímulo e simpatia, as forças vivas do amor que nos fazem melhores para vivermos servindo e convivermos, sobrevivendo a todos os problemas da experiência da vida, invariavelmente unidos pelo esforço constante da ascensão à divina luz. Então, de tudo aquilo que nós vemos no nosso mundo hoje, das necessidades, né, da matéria, onde nós vemos ali desigualdades, onde nós vemos dependências e tudo mais, aquilo que é material para nós, sem dúvida nenhuma, é muito mais contundente, muito mais profundo, né? Porque nós valorizamos muito as necessidades materiais. Mas aquilo que é muito mais sutil, que vem exatamente através dos nossos valores, isso é muito pouco observado. E é exatamente na compreensão e na bondade, no estímulo e na simpatia, que nós veremos então os melhores valores que precisam ser aplicados no nosso dia a dia. Então cuidemos das necessidades que nós temos com relação à matéria, mas cuidemos mais ainda dos valores que nós estamos desenvolvendo. Depois aqui, para finalizarmos, acelerando um pouquinho, Herculano Pires traz para nós aqui a lâmpada acesa. E ele diz assim: a vida pode escurecer ao nosso redor, mas se mantivermos a lâmpada acesa, os contornos das criaturas amadas não desaparecerão nas trevas. Eu gostei dessa expressão dele, porque mostra, né, essa lâmpada acesa dos nossos valores, do nosso entendimento, né? Quando nós olhamos para as pessoas com essa lâmpada acesa, apesar das opiniões, apesar das atitudes que nós observamos, aquele ente querido continua ali presente. E nós não podemos, né, apagando essa nossa lâmpada, acreditar, por exemplo, que aquela pessoa deixou de existir pelo fato dela ter exatamente essas divergências conosco. O entendimento é a lâmpada mental que carregamos no escafandro do corpo, como o escafandrista carrega a sua no fundo do mar. Deixemos que a lâmpada se apague e não veremos nada mais ao nosso redor. O mundo em mudança é como um dia de eclipse solar. Quando menos se espera, o sol se apaga no céu e as trevas invadem a terra. A evolução se acelera em nossos dias e o carro da vida se precipita em solavancos e curvas inesperadas. Precisamos de equilíbrio e firmeza para nos mantermos em nosso lugar e a luz do entendimento para clarearmos o caminho.
Em casa, com os familiares, no serviço com os companheiros, na rua com a multidão. A todo momento nos defrontamos com surpresas atordoantes. Os costumes se modificam, a velha rotina se quebra, as normas do relacionamento humano se subvertem. É o mundo que está mudando. E por mais que tudo nos pareça errado, a verdade é que ele muda para melhor, sob o impulso refreável das leis da evolução. Até agora nos orientamos, apesar das lições milenares do Evangelho, pela moral egocêntrica da importância pessoal. Os conceitos de honra e dignidade que cultivamos são heranças bárbaras. O melindre, a suscetibilidade exagerada, o autorrespeito doentio, a autoconsideração orgulhosa criavam conflitos insanáveis por toda parte. Esposas e filhos não eram companheiros, mas escravos e às vezes até mesmo objetos. Falávamos em indulgência e compreensão, mas como tiranos que só as desejassem para si mesmos. Hoje a evolução nos força a compreender que somos todos interligados por dependências de ordem moral e espiritual. Precisamos compreender os outros, entender as situações alheias e auxiliar sempre para sermos também auxiliados. Os imperativos da indulgência decorrem da necessidade de convivência, compreender, perdoar e ajudar. É a única maneira de cumprirmos os nossos deveres de pais, de filhos, de irmãos, à luz dos princípios cristãos. Então, mais uma vez, compreender, perdoar e ajudar. Um século e uma década após a mensagem de José na França, aquela mensagem que nós lemos do Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel precisa nos dar uma nova mensagem a respeito da indulgência, procurando acordar-nos para mantermos a lâmpada acesa. Então aqui bem bacana, né, essa mensagem. E Herculano Pires coloca aqui uma mensagem de rodapé. Essa mensagem, né, o item 16 do capítulo 10 do Evangelho, segundo o Espiritismo, é uma mensagem psicográfica recebida em Bordeaux, na França, em 1863. Traz a assinatura de um espírito protetor que dava simplesmente o nome de José. A tônica dessa mensagem está na segunda frase: sede severos para convosco e indulgentes para com os outros. Né? Então aqui a gente vai lembrar, e também, né, muito mais do que no dia a dia, nós vamos perceber, quando nós estudamos André Luiz, nós vamos ver então aqueles casos, né, em que muitos espíritos se encontram em grande desequilíbrio com aquele sentimento vivo de querer fazer justiça com as próprias mãos, aquele sentimento de perseguição, querendo exatamente ali recuperar a honra perdida, querendo fazer com que a ofensa recebida seja devolvida para que ele possa se encontrar em paz. E aí nós vamos lembrar sempre, né, que aquele que errou, mais uma vez, está submetido à lei de causa e efeito. Nós não somos instrumentos de justiça do mundo, porque a justiça do mundo tem as próprias leis, que são leis divinas. Então tudo aquilo que nós fizermos ou acreditarmos que somos capazes de fazer justiça, na verdade nós estamos nos equivocando, porque nós estamos nada mais do que emitindo as nossas opiniões pessoais, colocando ali o nosso individualismo no julgamento de situações que muitas vezes nós nem compreendemos. Então aquele que erra recuperará, através de muito esforço, de muita dor, através da aplicação da lei de causa e efeito, aquilo que ele mesmo desarmonizou. E nós, da nossa parte, através da indulgência, através do perdão, nos libertamos daquilo que infelizmente foi provocado contra nós e seguiremos então também tendo como aliada a lei de causa e efeito. Porque através do perdão, através da compreensão, através do auxílio, através da tolerância, nós também estamos crescendo.
E esse crescimento são sementes que estão lançadas que vão florescer em nosso favor. Então, violência não se responde com violência. Vingança não se responde com vingança. Vingança não se responde, né, aos atos reprováveis de outras pessoas. Porque nesse caso, mesmo aquele que faz justiça, responderá por aquilo que fez. Toda dor que nós provocamos, todo sofrimento que nós provocamos, é uma desarmonia que nós criamos que terá que ser respondida. E será respondida, como diz no Evangelho, com muito suor e ranger de dentes, né? A Angelina colocou, né? Olhem a barreira que enfrentei. Fui educada com 4 irmãos homens e nosso pai. Até hoje, né? Quando estamos conversando, se eu não tiver cuidado, eles dominarão as conversas, né? Mas vivemos todos em democracia, né? Pois é, Angelina. Né? O pensamento machista ainda muito presente, né? Mais do que nunca. Mas é isso, meus amigos. Estudamos aqui, então, esse texto tão interessante, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre indulgência. Emmanuel nos chamando a atenção com esse texto, que o próprio título já nos traz uma ideia, apoio e bênção para todos aqueles que estão à nossa volta. Geralmente a gente não tem muita tolerância, né, para apoiar e dar uma bênção àqueles que se opõem às nossas ideias, né, aqueles que infelizmente se equivocam nas atitudes. Mas o que ele coloca para nós é que essas duas grandes virtudes, o apoio e a bênção, são 2 mecanismos para o nosso próprio crescimento.